Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de criptos. E no vídeo de hoje, que estreia todo domingo, vamos falar das atualizações da Ripple. Se você gostaria de saber mais sobre as atualizações de algum projeto específico, deixa aí nos comentários que os mais pedidos ganham vídeo aqui no canal. E se você já é inscrito, já deve ter assistido o Porquê Comprei o XRP. Mas se ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque eu vou querer saber. Você sabia que em 23 de agosto a Ripple fez um anúncio no Twitter sobre sua parceria com a FOMOPay, uma instituição líder de pagamentos com sede em Singapura? Fundado em 2015, o FOMOPay é um dos provedores de soluções bancárias e de pagamento digital de mais rápido crescimento em Singapura. E o objetivo desta parceria com a Ripple é obter liquidações transfronteiriças instantâneas e acessíveis em euro e USD. O serviço ODL da Ripple aproveita o XRP para permitir liquidações rápidas e econômicas. Várias empresas ao redor do mundo estão usando o serviço ODL da empresa blockchain para facilitar os pagamentos. E também temos que falar da recente parceria da Ripple com a Cross Tower. Em 11 de julho de 2022, a Cross Tower, uma das principais plataformas de negociação do mundo, está em parceria com a Ripple para facilitar a cunhagem e a negociação de NFTs cunhados no XRP Ledger, XRP-L. Tendo já inovado no espaço NFT, a Cross Tower está expandindo sua funcionalidade de mercado para suportar XRP-L, o que reduzirá significativamente os custos e a barreira de entrada para criadores que desejam cunhar seus projetos no blockchain mais adequado para permitir liquidações e liquidez de ativos tokenizados em escala. Essa parceria com a Ripple permitirá que os desenvolvedores integrem rapidamente projetos NFT, dando-lhes acesso à infraestrutura pronta para uso, incluindo carteiras, pagamentos, suporte de liquidez, dentre outros, acelerando o tempo de lançamento no mercado para projetos NFT que anteriormente levariam meses para serem integrados. A Cross Tower já atraiu projetos como Antara e David Bowie World em seu mercado e tem um pipeline de projetos inaugurados no XRP-L que envolverão um público global no futuro. Muitos projetos de blockchain estão atualmente trabalhando com a interoperabilidade, tais como Polkadot, Astar, Nervos Network, e com a Ripple não é diferente. Porém, ao invés de trabalhar com uma camada 2, a Ripple optou por montar uma sidechain. Para que você entenda como isso impacta no seu investimento, é necessário entender o que é uma sidechain. As sidechains são blockchains menores, mas permanentes, que funcionam separadamente, mas ao lado da cadeia principal, para adicionar funcionalidade e aumentar a eficiência. Elas são super complexas com suas próprias blockchains, tendo seus próprios validadores ou mineradores e até mesmo tendo seus próprios algoritmos de consenso como prova de participação POS. Isso significa que, uma vez estabelecidos, eles podem ser bastante difíceis de mudar. Ok, Brunella, mas esse sidechain não parece com o conceito de camada 2 que você explicou lá naquele short vídeo? Parece, mas não é. A principal diferença encontrada nos dois está em sua estrutura, e a melhor explicação que encontrei para isso foi no site do Leo Finance, que usa a analogia da árvore. Imagine que exista uma árvore com seu tronco e galhos. O tronco seria a camada 1 e um de seus galhos seria a camada 2. Ou seja, uma solução de camada 2 deve se beneficiar da segurança da camada 1. Já uma sidechain seria uma árvore menor que cresce ao lado da maior, mas é totalmente diferente dela,
não se beneficiando da segurança dos nutrientes do tronco da árvore principal. Para entender isso melhor no espaço blockchain, ele usa o seguinte exemplo. Como o Matic está executando sua própria rede protegida por nós, que não tem nada a ver com o Ethereum, ele é considerado um sidechain. É compatível com o EVM e os dApps ETH serão executados nele, mas a cadeia Matic é uma blockchain completamente separada. Uma verdadeira solução de camada 2 seria Arbitrum, pois se beneficia da segurança ETH e usa Ethereum como moeda nativa para liquidar transações. Se Ethereum fosse uma árvore, Arbitrum seria um galho dessa árvore, enquanto Matic seria uma árvore menor, completamente diferente, crescendo ao lado dela. As possibilidades são extensas. Um sidechain pode ser estritamente autorizado ou quase sem permissão, público ou privado. Uma sidechain pode até operar sem taxas de transação ou requisitos de reserva, ou pode adicionar novos tipos de transação e funcionalidade para armazenar grandes blocos de dados no livro. Dito isso, a Ripple propôs uma estratégia de sidechain para a comunidade XRPL em 2021, que permitiria que os desenvolvedores implementassem novos recursos com mais facilidade, como contratos inteligentes nativos que interoperam perfeitamente com o XRP e o XRP Ledger. A RippleX também está trabalhando em sidechains compatíveis com o Ethereum Virtual Machine, EVM, um recurso que permitirá aos usuários utilizar contratos inteligentes Solidity com o XRPL e reduzir barreiras de entrada para desenvolvedores que desejam criar aplicativos DeFi poderosos com interoperabilidade entre cadeias. E falando de mais uma parceria, no dia 18 de agosto, a Ripple anunciou a parceria com a Travelex Bank para trazer soluções de pagamento habilitadas para criptografia para o Brasil. O Travelex Bank, o primeiro no país a operar exclusivamente em câmbio, fez parceria com a Ripple para melhorar os fluxos internacionais para seus clientes, usando a solução de liquidez sob demanda ODL da Ripple. Essa parceria marca o início das soluções de pagamentos habilitadas para criptomoedas no Brasil. Por meio dela, o Travelex Bank agora pode oferecer pagamentos internacionais mais acessíveis a seus clientes, eliminando a necessidade de contas de destino pré-financiadas, ao mesmo tempo em que oferece liquidação quase instantânea e acesso à liquidez 24 horas por dia, todos os dias do ano. E eu não posso deixar de falar como anda o processo da Ripple com a SEC. Para introduzir o assunto, é importante deixar registrado que a Ripple Labs está envolvida em um processo aberto em 2020, no qual a SEC acusou a Ripple de levantar 1,3 bilhão de dólares em títulos de ativos digitais não registrados ao emitir tokens XRP. A principal alegação da SEC é que o XRP não é uma moeda, mas um título e, portanto, está sujeito a leis estritas de títulos. A Ripple argumentou que o XRP é uma moeda virtual, não um contrato de investimento, e essa briga vem se arrastando desde então. Recentemente, lemos nesta matéria do dia 19 de agosto que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, está dobrando suas tentativas de impedir que a Ripple Labs obtenha evidências críticas no processo movido contra a empresa de pagamentos, alegando que eles venderam o XRP como um título não registrado. Em um recente processo judicial, a SEC diz que está oferecendo mais apoio à sua objeção anterior, que busca bloquear uma ordem que obriga a agência reguladora a revelar o rascunho de um discurso feito por seu ex-diretor de finanças corporativas, William Hinman. De acordo com a SEC, os rascunhos de discurso
que a Ripple está buscando são documentos destinados apenas ao consumo interno e, portanto, são irrelevantes para o processo, que alega que o XRP é um título não registrado. A SEC diz que, mesmo que os rascunhos do discurso fossem relevantes para o caso, eles são documentos protegidos e, portanto, devem ser retidos da Ripple. Diante deste longo processo que se arrasta por quase 2 anos, essa outra matéria do dia 29 de agosto relata que recentemente o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, revelou que sua empresa está disposta a explorar um caminho diferente se perder o processo da SEC. Na verdade, ele afirmou especificamente que a empresa está disposta a explorar a mudança para uma jurisdição diferente se a Ripple perder o processo contra a SEC. Não é surpresa que a Ripple esteja disposta a encerrar suas operações nos Estados Unidos. Parece não haver fim à vista para o processo e a SEC atualizou sua decisão contra a equipe jurídica da Ripple. De fato, novos relatórios revelaram que a SEC adotou uma estratégia nova e mais agressiva contra a empresa de blockchain por meio da reclamação WARRI. Em sua denúncia, de forma resumida, o WARRI acrescentou alegações de insider trading contra 2 funcionários da Coinbase e também argumentou que 9 outras criptomoedas são títulos. Um resultado desfavorável para a Ripple pode atrapalhar suas operações de ODL, especialmente porque os Estados Unidos são um dos maiores mercados financeiros do mundo. Se os bancos dos Estados Unidos não aderirem aos planos de ODL, isso poderá enfraquecer o potencial para a adoção da infraestrutura CBDC da Ripple. A título de curiosidade, saiba que liquidez sob demanda, ODL, aproveita o XRP, o ativo digital construído para pagamentos, como uma ponte entre 2 moedas fiduciárias, permitindo a liquidação instantânea e de baixo custo, sem a necessidade de manter capital financeiro em um mercado de destino. Historicamente, o ODL tem sido utilizado principalmente para pagamentos internacionais, para ajudar provedores de serviços de pagamentos PSPS e pequenas e médias empresas PMEs a gerenciar capital preso, que poderia ser implantado para ajudar a crescer e dimensionar seus negócios. Dito isso, mesmo que a Ripple sofra uma baixa ao sair dos Estados Unidos, ela estrategicamente já vem lançando muitos corredores para seu serviço ODL. Aquele anúncio do Travelex Bank no Brasil é um exemplo disso. Portanto, isso pode representar um fator de demanda existente para o XRP, que provavelmente amorteceria a queda do token em algum grau. E aí, gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal de criptos para mais vídeos. Até mais!